Olá, seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Durou uma hora e 15 minutos o encontro entre o secretário de Estado americano Marco Rubio e o chanceler brasileiro Mauro Vieira. Ao final das conversas, os negociadores do governo Lula saíram afirmando que o encontro foi muito bom. Isso, só isso. Teria sido muito bom. Já fontes jornalísticas em Washington dizem, contudo, que Rubio foi muito duro e direto ao ponto. Teria dito que não haverá qualquer avanço na pauta comercial enquanto as autoridades brasileiras não colocarem um fim no sistema de opressão judicial em vigor no país. E mais, ele teria citado nominalmente Alexandre de Moraes e outras figuras públicas brasileiras que já foram sancionadas. Sem garantia de que o Brasil vai respeitar as liberdades fundamentais, não haverá flexibilização de tarifas nem acordo comercial, foi o recado de Marco Rubio. Bem, para repercutir esse tema quentíssimo do dia e outros de importância nacional, convido você para vir com a gente para a última análise que está começando e tem aqui no estúdio, mais uma vez, o Francisco Scorsin. Tudo bem, Scorsin? Bem-vindo. Tudo bem, Tossi. E com a gente no telão, nosso convidado, editor, colega da Gazeta do Povo, Gabriel de Arruda Castro. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, boa noite, Tossi, boa noite aos colegas. Gabriel está lá nos Estados Unidos, então ele está mais perto das fontes geograficamente, né? E saudamos também o Daniel Vargas. Tudo certo, Vargas? Bem-vindo mais uma vez. Olá, Tossi, sempre um prazer, um abraço a todos. Bora lá. Pois é, depois de muita expectativa, houve essa reunião hoje entre o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. O brasileiro levou lá uma sacola com uma série de possibilidades de cooperação econômica, concessões, o que desse para negociar. Só que isso ficou relegado às subcomissões. Na conversa principal com o Mauro Vieira, o secretário americano Marco Rubio praticamente só tratou da necessidade de o Brasil interromper o regime de perseguição judicial e de censura. Nem sequer uma data para a reunião entre Trump e Lula foi marcada ainda. Bom, está tudo muito quente. O Mauro Vieira, agora há pouco, fez algumas declarações sobre o encontro, mas naquela linha do que eu disse, né? Eles falam assim, foi muito bom o encontro. Isso a gente já sabia que seria declarado após esse encontro hoje, não, Scorsin, porque quando há essas idas e vindas, esses debates, essas aproximações diplomáticas, no final, não, foi uma conversa boa. Mas os americanos nem sequer isso disseram, né? Não houve manifestação nenhuma até agora que a gente saiba. Não houve, tem uma foto que eu vi agora há pouco, porque os fatos estão acontecendo, né? Uma foto oficial, acho que foi postada inclusive pelo Brasil, onde é uma imagem até bastante simbólica, que talvez já diga, né, tudo o que aconteceu nessa reunião, porque tem o Mauro Vieira estendendo a mão em direção ao Rubio, que não está estendendo a mão, está com a mão no bolso e olhando firmemente para o Mauro Vieira. Talvez já simbolize muito do que foi essa reunião. O Brasil tem, desde que o Trump mandou a carta, né, e como a gente até conversou aqui ontem, né, a diferença do tempo das coisas para o Brasil e para os Estados Unidos é muito diferente nesse caso, né? Seria a mesma coisa se o Brasil, com todas as suas negociações, tivesse que tomar alguma providência com relação a algum pequeno país africano. Quer dizer, talvez daqui de 3 em 3 semanas a gente desse alguma atenção em alguma declaração, né? E, portanto, o tempo das coisas acontecerem para nós seria quase que irrelevante, enquanto que para o pequeno país africano, todo dia seria dia de se preocupar e de comentar e de falar. Nós estamos nessa situação de ser um pequeno país diante de um país que tem infinitos problemas muito maiores do que os nossos para lidar e, portanto, se a gente pegar do lado americano essa história, você vai ver que tem 4 capítulos citando a carta, abriu a investigação, a aplicação da sanção, alguns tweets e nada além disso. Enquanto que do lado brasileiro a gente já tem as obras completas do Lula, né? Porque a quantidade de discurso que ele fez desde então, a quantidade de barulho, de marola, a quantidade de apoio da torcida organizada, que é a imprensa oficial do regime, como diria o Donald Trump, vem criando narrativas em cima de narrativas nas quais é só você não prestar atenção nisso, né? Como a gente já usou aquela imagem icônica do filme do Indiana Jones, né? É como o indiano lá cheio de salam aleikum para cima do Indiana Jones, que daí só puxa o revólver, dá um tiro e acabou a briga, né? Nós estamos na fase do salam aleikum, né? Esperando que o tiro não venha no final das contas, né? Ou então, né, que me parece também muito provável, que falta no nosso time aí no Brasil um Garrincha, né? Para dizer que tá tudo certo, professor, mas falta combinar com os russos, né? Que no caso é os americanos.
para que toda essa conversinha fiada que se tentou levar lá renda alguma coisa, né? O fato dos americanos ainda não se manifestarem, para mim, é o mais importante, porque acho que qualquer coisa que saia do lado brasileiro é uma narrativa no final das contas. O lado americano é que a gente consegue pegar um pouquinho mais do que está acontecendo na realidade dos fatos. Então temos que aguardar para ver se vem alguma coisa, mas me parece que pelo tempo da reunião e pelo pouco que o Mauro Vieira disse a respeito dela, nada do que o Brasil gostaria que acontecesse aconteceu. Pode ser que não tenha acontecido pior, mas que não aconteceu o mínimo do que eles esperavam, não aconteceu. Porque senão sairiam dali propagandeando isso aos quatro ventos. Então a gente fica no mesmo ponto que a gente está desde o começo. Assim, meus filhos, é sobre isso que nós vamos conversar. Ou vocês falam e tratam disso, ou não tem conversa. É importante observar que o encontro foi dividido, parece, em uma reunião privada entre o Marco Rubio e o Mauro Vieira, de 15 minutos, e depois uma reunião com todos os negociadores para discutir outros detalhes, outros entretantos e pontos. Isso é importante, né? Porque nessa conversa privada é que o Rubio deve ter dado o recado para o Mauro Vieira e colocou as coisas como já vêm sendo colocadas pelo Trump e por outras autoridades do governo Lula, o governo Trump, há algum tempo, né, Gabriel? Não há indicativos de que o governo americano mudou o posicionamento deles, por mais otimista que parte do governo brasileiro, que todo o governo brasileiro e parte da imprensa brasileira esteja em relação a esse encontro. Exatamente. E este governo Trump, quando comparado ao primeiro governo Trump e a outros governos ou presidentes americanos recentes, parece ter uma preocupação maior com a América Latina em específico. Primeiro porque o próprio secretário de Estado é filho de cubanos, ali criado em Miami, que tem essa percepção viva dos perigos e da tragédia que foi a ascensão dos regimes socialistas na América Latina, especificamente Cuba, e sabendo dessa ligação antiga e profunda do PT e do Lula com o regime cubano, certamente o Marco Rubio não é alguém que chega a essa mesa de negociação com uma disposição de dar ao PT e ao governo Lula o benefício da dúvida. Algo que talvez em outras ocasiões, outros representantes do governo americano tivessem por desconhecimento, talvez por não levarem muito a sério o Brasil, ou talvez por acharem que o Brasil é pouco importante, então eles chegam à mesa ali dispostos a oferecer alguma coisa, já que o Brasil teria essa importância secundária. No caso do governo Trump II, especificamente com o Marco Rubio, eles estão prestando mais atenção à América Latina. Esses acontecimentos recentes envolvendo a Venezuela mostram isso, né? Essa carta branca que foi anunciada pelo governo para que a própria CIA atue dentro da Venezuela, essa pressão cada vez maior pela saída do Maduro, ataques diretos a navios vindos da Venezuela que trariam ali drogas para os Estados Unidos. Tudo isso dá essa impressão de que o governo Trump está tentando ressuscitar ou retomar a chamada doutrina Monroe, né, de que a América, o continente americano, deve estar sob a influência geopolítica dos Estados Unidos e que outras potências, sejam elas europeias, na época da doutrina Monroe original, sejam hoje a China ou a Rússia, não podem ter essa área, essa atuação sem ser contestada na América Latina. Então, por esses dois motivos, eu imagino que o Brasil terá muita dificuldade de conseguir algum avanço nessas negociações com o governo Trump, se pelo menos não demonstrar. É claro que o Lula não tem um controle direto do judiciário no Brasil, mas o Lula jamais demonstrou alguma preocupação ou fez alguma crítica aos excessos do STF. Então, sem pelo menos demonstrar que o governo não concorda ou não corrobora com esses abusos, dificilmente o Brasil terá algum avanço. E, além disso, fora essa questão do judiciário, as tarifas, né? O Brasil não ofereceu nada muito concreto para reduzir as tarifas que afetam os produtos americanos. Então, o Brasil chegou à mesa de negociação, talvez com aquele espírito do Lula, né, de que se a gente conversar e sentar numa mesa, tudo se resolve. Obviamente, eles sentaram hoje, conversaram e nada foi resolvido, porque o Brasil não tem nada a oferecer e o Brasil não conta com nenhuma boa vontade nesse momento do governo americano. Daniel Vargas, a gente pouco sabe do encontro assim que tenha sido divulgado, a não ser essas
essas manifestações protocolares, né, próprias depois de uma reunião diplomática e otimista por parte do Mauro Vieira. O silêncio americano diz muito, por enquanto, também, né? Eu acho que sim, Tosi. Eu acho que as manifestações brasileiras também. 15 minutos de encontro entre os dois ministros é muito pouco tempo, Tosi. É o tempo de se tomar um café. Não é exatamente uma sinalização de uma relação próxima, de confiança, que vai abrir para, em seguida, chamar o corpo técnico para desdobrar aquilo que foi concordado ou que foi estabelecido como prioridade. Ao contrário, é basicamente um tempo de cumprimentos protocolares em que os grupos de cada lado vêm à mesa e a partir daí que a conversa verdadeira começa. Então, por um lado, me parece que os sinais objetivos dessa reunião não são exatamente um grande sinal de sucesso. Acho, por outro lado, que também é importante dizer que se reclamávamos aqui sistematicamente que não havia nenhuma ponte de comunicação entre lideranças dos dois países, agora, digamos assim, começamos a construir uma pinguela, né, que ainda é instável, fica se movendo à medida em que as pessoas passam por ela, mas talvez ela exista. E eu acho que o fato dela existir, nesse momento em que a gente está, pode até sinalizar uma certa oportunidade de relação entre os dois países. Isso porque o cenário político global está mudando, e duas variáveis, eu creio, são centrais nesse jogo. De um lado, como o Gabriel mencionou, essa tensão cada vez mais explícita na Venezuela, inclusive com a possibilidade de operações militares. E o Brasil é o maior país no Sul, é o país que tem uma fronteira enorme com a Venezuela e, portanto, um agente central aqui para apoiar ou para se afastar de Maduro. Ao mesmo tempo, as tensões políticas e econômicas com a China estão num momento de imensa delicadeza, inclusive com ameaças, né, de ruptura das relações comerciais entre os países. E nesse ambiente, o Brasil, como um país cada vez mais próximo à China na América Latina, de certo modo, poderia representar para os Estados Unidos uma relação importante, em que poderia ser valioso nessa tensão internacional, afastar o Brasil da China, afastar o Brasil da Venezuela, ou pelo menos blindá-lo ou limitar essa simpatia que o governo brasileiro tem com lideranças de esquerda pelo mundo, num ambiente em que os Estados Unidos tentam jogar, não é, no seu tabuleiro global. Agora, vamos também ser francos. A prioridade número 1 dos Estados Unidos hoje talvez seja a China. A número 2 talvez seja a Rússia. A número 3, Israel e as tensões do Oriente Médio. Talvez a 4ª seja a Arábia Saudita. E aí vem uma sequência de países que tem uma relação sensível e importante com os Estados Unidos. Lá embaixo vem o Brasil. A pinguelinha melhora a posição do país, mas ainda está longe de ser uma prioridade verdadeira para a diplomacia americana. A gente já segue explorando esse tema, vamos abordar outros aspectos do encontro hoje e do que pode vir daqui para frente, mas vamos abrir um pequeno parênteses para uma mensagem dos patrocinadores. Agora eu quero falar com você que está aqui acompanhando a programação. Como é que está a sua saúde? O seu desempenho sexual? Por que eu digo isso? Otávio, é um assunto que é um tabu para muitos homens que estão acompanhando a programação. Principalmente quem tem mais de 40, 50 anos, é uma fase crítica que o nosso corpo ele tem dificuldade de produzir testosterona. E por isso que a Lírios ela desenvolveu o Power Pulse em pastilhas mastigáveis. Explica melhor pra gente essa praticidade e principalmente os ativos. Felipe, a gente sabe que a partir dos 40 anos o corpo do homem já começa a diminuir a produção da testosterona, certo? Tanto que em alguns casos tem que ter que fazer reposição e tudo mais. Só que quem faz reposição são pessoas que procuram resolver o problema, certo? Quantos relacionamentos não vêm ao fim por falta dessa intimidade? Quando seus níveis de testosterona estão baixos, quando a libido está baixa, você não tem desejo sexual, você não tem apetite sexual. E a gente sabe que isso é um dos pilares do relacionamento. A gente tem que estar com a nossa saúde sexual em dia. E o que eu trago aqui pra você é um suplemento 100% natural, em pastilha mastigável. É o Power Pulse. Ele é muito bom justamente por te dar mais disposição no seu dia a dia, por aumentar os seus níveis de testosterona, por aumentar a sua libido, justamente por ser uma fórmula concentrada.
E uma coisa eu falo para você, se tá passando por esse momento delicado, a gente tá trazendo aqui um excelente auxiliar, basta você ligar 0800 787 1020 ou escanear o QR Code que tá na sua tela, você pede o seu Power Pulse, você começa a fazer o uso, você sente a diferença, Felipe, já na disposição. Você acorda mais disposto, você consegue ter um dia produtivo no seu trabalho quando você está mais... Vitalidade recupera, você consegue trabalhar durante o dia, você consegue fazer um treino depois do seu trabalho, chegar em casa e ainda marcar presença com a sua patroa em casa, que é o mais importante aí, um dos pilares do relacionamento. Então, pega o seu telefone e dá essa oportunidade para você, liga no 0800 787 1020, Felipe. Então vamos lá, para você que está acompanhando a programação, já estão as linhas liberadas para toda a audiência, é uma promoção exclusiva então, para quem está acompanhando aqui a Gazeta do Povo. O que a gente fez, Felipe? A gente separou um desconto de 50% para você que ligar agora, tá? Metade do preço. Ligando agora, nesse momento, dentro de 10 minutos, 50% de desconto no 0800 787 1020. Além dos 50%, Felipe, eu conversei com o pessoal da nossa equipe lá, o pessoal do laboratório, e eles disponibilizaram um brinde para você que ligar agora, que é o seguinte, uma caixinha de som JBL. Então você liga no 0800 787 1020, além de 50% de desconto, você pode parcelar no cartão, pode pagar no Pix, você escolhe a forma de pagamento e ainda vai levar uma JBL de presente. Então pega o telefone e liga agora, gente, é muito mais vergonhoso você falhar no hora H do que procurar ajuda. E a ajuda que você precisa tá aqui, ó, de uma forma 100% natural, sem prejudicar o seu organismo, faz o seu próprio corpo voltar a produzir testosterona, faz o seu próprio corpo voltar a ter aquela vontade, aquele desejo, aquele apetite sexual que você tinha lá no começo do relacionamento, lá quando você era mais jovem. Então liga 0800 787 1020, Felipe. Não perca a oportunidade, a promoção está lançada para você que está acompanhando a Gazeta do Povo. Liga agora ou acesse o QR Code que vai direto para o WhatsApp 0800 787 1020 com Power Pulse. Olha, eu tenho aqui algumas manifestações do que foi a entrevista coletiva agora há pouco do Mauro Vieira, né? Ele falou sobre o encontro que ele teve com o Rubio. E vou citar aqui, abre aspas, o que ele disse. A impressão que dá é que o Rogério Cardoso, aquele ator da escolinha do professor Raimundo, que fazia o Rolando Lero, né? Foi ele que escreveu, né? Um médium escreveu pro Mauro Vieira aqui essas palavras. Veja só o que disse Mauro Vieira sobre o encontro com o Marco Rubio hoje. Durante todo o encontro prevaleceu uma atitude construtiva e voltada a aspectos práticos da retomada das negociações entre os dois países. Isso foi um início, um princípio auspicioso de um processo negociador. Auspicioso é bem Rolando Lero. Né? Bem Rolando Lero. De um processo negociador no qual trabalharemos para normalizar e abrir novos caminhos para as relações bilaterais. E ainda, a reunião teve um clima excelente de descontração e de troca de ideias e posições, com disposição de trabalhar em conjunto para traçar uma agenda bilateral de encontros para tratar de temas específicos de comércio. Tudo nessa toada, né? Havia um tempo atrás, lá nos primórdios da internet, não sei se existe ainda, um site que se chamava Gerador de Lero Lero. Você colocava ali qualquer tema e esse site ia gerando páginas e páginas de argumentação e de falas empoladas, assim, que na verdade não diziam nada, né? Sim. É um juntado de frases, de palavras mais ou menos rebuscadas para não dizer nada. De certa forma, Gabriel, o que a gente vê aqui nessas manifestações do Mauro Vieira, Marco Rubio, Mauro Vieira, do Mauro Vieira, é uma enrolação, né? Um lero-lero, porque essa história de dizer que foi um princípio auspicioso de um processo negociador, diz tudo e não diz nada. Não diz nada, ele tinha que falar alguma coisa, obviamente. A reunião aconteceu, eles conversaram, imagino que não tenham trocado agressões físicas ali, e foi isso. Até agora o que se sabe é isso, né? O Mauro Vieira saiu vivo da reunião, saiu falando, mas não houve nada de concreto. É mais ou menos quando você talvez marca ali um encontro com alguém e você coloca no seu, sei lá, no seu Instagram, na sua rede social, uma foto do encontro, dizendo que foi tudo bem, e o outro lado não se pronuncia, né? Provavelmente não foi um bom encontro. E mais ou menos é o que aconteceu com o Mauro Vieira, aparentemente. Como eu mencionei no começo, o governo Lula, apesar das suas diferenças ideológicas com o governo Trump, tem todos os incentivos para querer anunciar algo, né? Para tentar demonstrar que eles conseguiram arrancar algo dos americanos, ou que a soberania do Brasil foi respeitada. Então, se de fato houvesse acontecido alguma decisão, alguma deliberação mais concreta, pelo menos
que na semana que vem, o Lula e o Trump vão conversar pelo telefone, ou que na semana que vem o Mauro Vieira volta a conversar com o Marco Rubio. Se houvesse pelo menos isso, a gente teria algum sinal de que algo concreto realmente aconteceu. Dos dois lados da história, obviamente, quem tem mais pressa e quem tem mais pressão ali também para resolver as coisas é o Brasil, pelo impacto gigantesco das tarifas e desse isolamento comercial do Brasil. E do ponto de vista americano, obviamente o Brasil não é nenhuma das prioridades ali no momento, e os americanos têm essa capacidade de esperar, de pressionar o Brasil e de ver se o Brasil de alguma forma cede ou, por um lado, abaixando as tarifas que o Brasil cobra dos Estados Unidos, ou, o mais importante, dando algum sinal por parte do executivo de que o governo brasileiro não apoia ou não corrobora esses abusos do STF. O Brasil tem agora uma oportunidade grande, que é uma indicação de um ministro do STF. Então, por exemplo, o governo Lula poderia, dando esse sinal de que vai ocupar essa vaga com alguém que tem um pouco mais de apreço pela Constituição, poderia fazer essa indicação. Algo que tudo indica não vai ser o caso, né? Os nomes cogitados aí não pretendem, não parece que vão mudar essa postura do STF. Então, o Brasil chegou na negociação meio que sem querer negociar, sem trazer muita coisa para oferecer, e saiu dizendo obviedades por uma falta absoluta de fatos novos. Agora, Vargas, é importante mencionar que na conversa do Rubio, segundo os relatos, ele teria mencionado nominalmente o Alexandre de Moraes e outros sancionados. Só que aí a gente imagina até já a resposta ensaiada do Mauro Vieira, né? Ah, não, sobre esse assunto foge do meu escopo, não está ao meu alcance. E aí eu imagino que o Marco Rubio falou, bom, então é difícil até continuar a conversa, né? Provavelmente teve algum impasse nesse sentido, né? E é um impasse difícil porque o Mauro Vieira nem foi com nenhuma espécie de carta na manga que pudesse abrir negociação nessa frente política, eu imagino, né? Porque o próprio Lula e o STF têm falado, não, isso é inegociável, nós não vamos negociar. Então você já entra numa negociação com coisas que você diz que não estão à mesa. Por isso a conversa foi tão curta. Eu creio que sim, Tosi. Me parece que há aqui 3 conjuntos de materiais que estão no centro da conversa entre os dois países. E cada um se posiciona em relação a esses materiais de uma forma diferente. Então, o Brasil quer construir uma relação de diálogo, de negociação com os Estados Unidos em matéria exclusivamente econômica, argumentando que eles têm um superávit conosco, que o comércio entre os dois países já caiu 20%, que o fato de o Brasil não poder vender o café ou a carne nas mesmas condições antes da tarifa tem provocado uma inflação nos Estados Unidos e que, portanto, seria bom para os Estados Unidos reabrir ou restabelecer essa relação de parceria e de comércio mais livre entre os dois países. Os Estados Unidos olham para a realidade em que o mundo se encontra e para esses materiais à mesa de maneira muito diferente. A verdade é que os Estados Unidos não estão se preocupando com o cafezinho brasileiro ou com a carne brasileira. Não é que eles sejam indiferentes à inflação. Mas primeiro que essa inflação não é algo que resulta apenas da tarifa com o Brasil, mas do agregado das relações econômicas, das tarifas impostas pelos Estados Unidos ao mundo. Segundo, que isso é uma peça pequena dentro de um jogo, de um quebra-cabeça muito maior. E os Estados Unidos têm olhado com muito mais vigor e prioridade, primeiro para a agenda dos valores. E aqui a posição do Supremo Tribunal Federal e as suas decisões, no caso de liberdades de expressão de empresas ou de pessoas, e também no julgamento do ex-presidente Bolsonaro, são elementos centrais para os valores que Marco Rubio professa e que a Casa Branca encampa. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos também têm olhado para a geopolítica global. Então, não apenas para a quantidade de café que sai do porto do Paranaguá para chegar na Flórida, mas para a maneira como o Brasil interage com seus vizinhos, com a Ásia, se vamos ou não vamos abrigar a Rússia, financiando indiretamente seu esforço de guerra, comprando óleo de lá. Então, para os americanos, o jogo é muito maior. E a verdade é que esse material econômico é o menor
nesse ambiente, nessa mesa de negociações, em que para eles os outros temas têm muito mais importância. Talvez por isso esse diálogo, essa conversa, a meu ver, tenha sido tão curta e dificilmente vai avançar de maneira próspera nas próximas semanas, a meu ver. Acho que a única coisa que talvez dê para tirar alguma coisa dessa declaração do Mauro Vieira seja a parte final, porque de tantos nadas ali, ele fala sobre, né, o começo dele fala assim de questões econômicas, especificamente de questões econômicas, né? Querendo dizer que assim, o que a gente começou aqui é uma conversa sobre a questão econômica e não sobre a dimensão política. É a única parte da manifestação que se dá a entender, não exatamente aquilo que foi conversado ou que foi combinado ou acertado, mas aquilo que o Brasil quer fazer parecer, né? Estamos negociando apenas as questões econômicas. Como, obviamente, em uma hora de conversa é muito pouco para resolver tanta coisa, mas é suficiente para ter muito mais para se dizer do que o que foi dito, vamos ver o que os Estados Unidos vão falar. Me parece quase que impossível que se vier uma manifestação americana, ela vai vir exatamente no sentido oposto, de que a questão não vai ser exatamente, especificamente econômica. Mas vamos esperar para ver. Nessa conversa sobre assuntos econômicos, eu imagino que tenham discutido a questão da carne, obviamente, da madeira, do café e da laranja, etc. Que são assuntos econômicos e itens de exportação que interessam ao mercado americano. E, obviamente, os americanos vão debater sobre esses assuntos, vão querer saber o que o Brasil tem a oferecer, né, para retomar esse mercado, como se tudo estivesse normal. Uma vez que eles têm, é isso que vocês têm para oferecer, é isso que vocês imaginam que pode ser concedido em relação ao café, à carne, etc. Tem alguma oferta aí nas terras raras também? Tudo bem, vamos deixar anotado isso aqui e vamos levar isso, subir essa conversa para o Marco Rubio, a depender daquele aspecto político que vocês sabem que está travando tudo isso. Ou seja, debater questão econômica faz sentido e os americanos não se recusariam, obviamente, a debater, né? Mas first things first. As primeiras coisas primeiro. E tem como você falou, né? Se o Mauro Vieira falar assim, não, isso está acima do meu contra-cheque aqui, não é comigo. Então, imagino que o Rubio falou assim, então traga quem tenha contra-cheque para falar a respeito disso. Enquanto não fala disso, o resto é só fumaça. Só girar o tema do nosso debate aqui. Olha, o irmão do presidente Lula foi empurrado para debaixo do tapete. E não deve sair tão cedo de lá. José Ferreira da Silva, ou Frei Chico, é o vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, o sindicato que desviou dezenas de milhões de reais das contas bancárias de aposentados e pensionistas do INSS. Mas hoje a maioria governista na CPMI, que apura as fraudes no INSS, rejeitou a convocação de Frei Chico. A justificativa seguiu a tese de que ele seria apenas um laranja no esquema, não sabia de nada. Só faltou mesmo dizer isso com todas as letras. Não, deixa ele quieto porque ele é um laranja. Veja se não é bem isso mesmo o que acabou dizendo após ali o debate na CPMI, a senadora Elisiane Gama, da base do governo. O Frei Chico não tem nenhuma atividade administrativa, nenhuma atividade financeira num sindicato que ele está há 1 ano. Ele não está 10 a 15, desde 2015. Ele está desde 2024 nesse sindicato com uma função simbólica. Uma função simbólica no sindicato. E já faz, na verdade, quase 2 anos, né? Se for fazer a conta, 2 anos que ele está lá. A gente vai explorar um pouco isso, a função simbólica de alguém do peso que é de um irmão de presidente da República, né? Mas o fato de ele não ter sido convocado para depor, para ser ouvido na CPMI, mostra que há um temor aí, né, Gabriel, de colocar o irmão do presidente da República para dar explicações, porque, pelo jeito, ele era mesmo uma espécie de laranja ou alguém ali só para abrir portas no governo, que foi o que os senadores e deputados insistiram na pergunta ao presidente do sindicato. Mas então esse camarada, o irmão do presidente, só estava lá para abrir portas e o presidente do sindicato não falava nada, né? Não dizia nada. Mas fica claro na própria fala da senadora governista aí de que ele estava ali simbolicamente só para abrir portas. E abrir portas para o quê? Abrir a porta do cofre, que foi o cofre dos aposentados e pensionistas, o desconto indevido na sua folha de pagamento, né?
Exatamente. E das duas, uma, né? Eu até abri o site agora, que é ao vivo do sindicato, ele continua lá como um dos diretores, membro da executiva, membro da diretoria do sindicato. Então, das duas, uma. Ou ele é um dos diretores do sindicato e, portanto, responsável pelas decisões do sindicato, ou ele é, como você mencionou, um laranja, que está na diretoria sem ter poder nenhum, por outras razões talvez mais obscuras, né? E seja qual for a razão pela qual ele é membro do sindicato, ele mereceria ser convocado pela CPI, sem dúvida nenhuma. Mesmo que não fosse irmão do Lula, sendo um dos responsáveis pelo sindicato, seria natural que ele fosse convocado, mas sendo irmão do Lula, obviamente isso se torna ainda mais importante. É natural no sentido de que é comum que aconteça que as CPIs busquem ali alvos políticos, a oposição talvez, às vezes, passa do ponto um pouco, querendo juntar ali, associar uma pessoa que é inocente a um esquema de corrupção apenas para prejudicar o governo, mas nesse caso específico, o Frei Chico realmente é alguém que mereceria ser investigado, porque tem essa função de diretor do sindicato e também para ligação com o presidente, que comanda, em última instância, o órgão onde estava aí o centro desse esquema bilionário de corrupção. Agora, tendo maioria na CPI, a base governista tem esse conforto de poder barrar quem quer que queira, quem quer que seja ali nas convocações, e cabe à oposição tentar meios alternativos. A CPI não é apenas um órgão político, como eu mencionei aqui na última vez que eu participei. Algumas CPIs, de fato, conseguem elucidar esquemas de corrupção, trazem testemunhas importantes, descobrem documentos importantes que, no fim das contas, ajudam a explicar o que aconteceu e até a levar algumas condenações, mas não é apenas, certamente, um mecanismo de investigação. Então, tem essa dinâmica de política e de investigação típica das CPIs. A minha sugestão é que a oposição continue tentando, de alguma forma, fazer com que o Frei Chico fale, porque é uma pessoa que, sendo mais velha que o Lula e tendo um perfil até um pouco mais, digamos, língua solta que o Lula, pelo que eu acompanhei da biografia dele, assisti algumas entrevistas antigas dele, fazendo reportagem para a Gazeta do Povo, eu imagino que onde quer que o Frei Chico fale em público, vai ser algo interessante de assistir, porque ele realmente tem alguma dificuldade em manter para si alguns segredos ali. Ele fala bastante, seria, no mínimo, interessante assistir esse depoimento, e espero que aconteça em algum momento, em alguma CPI no Congresso. É de família essa história de falar bastante, falar pelos cotovelos. Daniel Vargas, o fato de alguém ser um inocente útil, ou um laranja, ou só ter uma função simbólica, não isenta essa pessoa de responsabilidades quando ela participa, quando ela está ali num grupo que tem intenções ilícitas ou que tem práticas configuradas até criminalmente. Tosi, a gente escuta os fundamentos para rejeitar a convocação do Frei Chico, e eu creio que quem não está acompanhando esse caso, talvez imagine, deve ser um probleminha menor, uma briga política pequena, e querem envolver a família do presidente, que não tem nada a ver com essa história. Mas quais são os fatos? O fato é que entre 2020 e 2025, o Sindinap, sindicato em que o Frei Chico é o vice-presidente, foi o terceiro maior destinatário de descontos associativos debitados nas folhas de aposentados e de pensionistas. Na semana passada, essa instituição foi alvo de uma operação da Polícia Federal e teve quase 400 milhões de reais bloqueados por uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. No sindicato, existem lideranças. O presidente foi convocado para se manifestar. O Frei Chico é o vice-presidente deste sindicato, que tem relações com os órgãos de governo e que está no centro das investigações e desconfianças de desvio de dinheiro dos aposentados. E, de repente, nós não devemos convocar o vice-presidente do sindicato para se explicar qual é a sua função, de que maneira o sindicato funciona
e de que maneira ele tem ou não tem relação com o escândalo. Me parece que os argumentos não casam com os fatos da realidade. Se o Frei Chico não tem culpa no cartório e está sendo simplesmente envolvido de maneira indevida numa trama política que não lhe pertence, que ele venha à CPMI e diga que isso não tem nada a ver com ele. Agora, o que os fatos indicam e o que a razão nos permite questionar é que há um enorme desvio de recursos públicos para um sindicato muito bem conectado politicamente com o governo, que tem no cargo de vice-presidente um parente do presidente da República. E nós não podemos investigar? Sinceramente, então para que serve a CPMI? Na reunião de hoje, também, os governistas barraram a votação da quebra de sigilo do ex-ministro da Previdência, o Carlos Lupe. E é preciso lembrar que Carlos Lupe já deixou o cargo de ministro do Trabalho lá atrás do governo Dilma Rousseff, após denúncias do quê? Ora, de convênios irregulares com ONGs. Ainda no governo Dilma Rousseff, ele teve que pedir demissão por causa de irregularidades em convênios. Já vem lá de trás isso. Na época era com ONGs. Veja a coincidência. Segundo as acusações, os assessores do ministro cobravam propina para resolver pendências das ONGs com o ministério, tudo com conhecimento do Lupe, e aí ficou a situação insustentável para ele. Mas agora, quando até o Lupe é protegido assim, né, descaradamente, não vai quebrar o sigilo dele, deixa quieto o ex-ministro que foi afastado por causa desse escândalo. Não é só o Lupe que eu acho que querem proteger, né? Afinal, ele é presidente do PDT, Partido da Base Governista, foi ministro até poucos dias atrás. Quando se protege o Carlos Lupe, se protege também as suas ramificações que podem ser perigosas. Com certeza. O mundo político brasileiro, especialmente Brasília, ele ainda vive muito do trauma da Lava Jato, né? Daquilo que começou com uma CPMI dos Correios, com alguma coisa pequenininha, e de repente aquilo foi se desdobrando, né? O fiozinho puxado foi derrubando literalmente a República como um todo, né? Só foi parar de fato quando chegou perto demais de ministro do Supremo Tribunal Federal. É sempre bom lembrar isso. Quando chegou ali em cima é que a coisa começou a virar. E acho que é importante a gente contextualizar isso, porque tudo é muito marcado, né? Eu tenho assistido algumas das sessões, das oitivas, e sempre que se faz referência aos apelidos da Lava Jato, né? Como, acho que se não me engano, o líder do governo, o deputado Pimenta, era Montanha, o apelido dele na planilha da Odebrecht. Os deputados e senadores constantemente fazem essa referência. Teve um que acabou citando alguma coisa da Odebrecht em algum momento também, já tem todo um escarcéu, porque isso é uma ferida muito mal cicatrizada, né? Embora os petistas, principalmente a esquerda, tente fazer parecer que tudo foi um grande conluio da Lava Jato, isso obviamente não tem a condição nem a capacidade de apagar o passado e a realidade daquilo que se revelou. O que aí, olhando para essa CPMI, o que me parece é que ela também revela, né, o retrocesso que nós tivemos justamente desde a Lava Jato, né? Porque esse tipo de atitude, né, dos governistas de tentarem blindar uma investigação na CPMI, isso sempre foi mais ou menos a regra de qualquer governo, né? A maioria foram os governos de esquerda. Mas mesmo lá na época, se colocarmos o FHC como um adversário, né, que eleitoralmente era, não em termos ideológicos, fazia-se as blindagens das CPIs também, as CPIs acabavam não dando em nada. É do jogo político o governo tentar se precaver daquilo que às vezes ele nem sabe exatamente o que é que pode vir a ser, né? Eu sempre digo, às vezes não é que está se protegendo do criminoso, às vezes está se protegendo da possibilidade de ter algum, né? E a partir daquilo ali, sabe Deus para onde as coisas vão. Mas quando teve a Lava Jato, aquilo que modificou e a capacidade das CPIs de avançarem muito mais foi a cobertura da imprensa. Porque a cobertura da imprensa, vamos lembrar, né, era todo dia no Jornal Nacional, era em todos os jornais, todas as revistas semanais, você tinha detalhamento do que tinha dito a testemunha, do que tinha dito o investigado, né, tentaram bloquear para quebrar o sigilo, etc. e tal. A pressão popular, né, que é conduzida muito pela grande imprensa, foi a responsável para que muita coisa pudesse acontecer em termos investigativos e se chegar no resultado que se chegou, né? Vamos lembrar, por exemplo,
mesmo fora do contexto da CPI, mas, por exemplo, o movimento político de quando Dilma iria nomear Lula ministro, para tirá-lo das garras do Sérgio Moro. Né? E o Sérgio Moro levantou um áudio, e esse áudio, todas as televisões, foi no Jornal Nacional, né? E ficou parecendo, as pessoas invadiram a Praça dos Três Poderes, subiram em cima do espelho d'água, etc, etc, e tiveram que recuar com relação àquilo. Então, essa pressão popular, ela é absolutamente essencial para que uma CPMI vá para frente. Para que isso aconteça, é preciso que isso domine, digamos assim, o debate público. Hoje em dia você tem dois caminhos. Ou o barulho de internet, de rede social se torna tão gritante que chega às ruas e obriga a imprensa a falar, ou então a própria imprensa, né, faz o trabalho que deveria ser. Mas tirando nós aqui e alguns outros veículos que a gente não precisa nem citar para saber quem são, você não vê isso aparecendo em jornal nacional, nos jornalões, das manchetes. É como se isso não estivesse nem acontecendo. Isso, para mim, é o maior retrocesso. Mais do que o jogo político, porque toda CPI você tem que discernir sem separar o que é a investigação do que é a parte política. Né? Então, por exemplo, eu assisti hoje, né, e o relator e o presidente falaram assim, olha, a quantidade de quebras de sigilo e material que já chegou, já tem muito trabalho aqui. A investigação tem que seguir o curso do dinheiro. A partir do curso de dinheiro é que a gente vai chegar, aí vai fazer sentido a oitiva das pessoas. Mas no jogo político é inverso. Né? Você querer o sujeito ali para você confrontar, gerar os cortes, gerar vídeos, né, e trechos para a imprensa, é por onde vai. Então, por um lado, eu duvido que alguém da oposição achou que seria aceito, que será aprovado o requerimento para a convocação do Frei Chico. Ou mesmo a quebra do sigilo do Carlos Lupe. Essa é a parte política, você tem que pressionar mesmo perdendo. Você tem que pressionar mesmo perdendo. Aonde eles têm que alcançar é chegar ao grande público e o público começar a comentar, começar a ficar feio. E aí essas manobras começam a ficar cada vez mais difíceis. Mas isso não está acontecendo. Né? E não está acontecendo, e volto porque a gente conversou isso na semana passada. Por que a imprensa faz isso? Porque ela é aliada, ela está passando pano para o governo? Eu acho que até nem tanto. Eu acho que o trauma é tão grande da Lava Jato que foi a Lava Jato que pariu o Bolsonaro, que pariu o bolsonarismo, pelo menos na cabeça de muitas dessas pessoas. O medo, o trauma de que uma nova CPI, um novo escândalo possa parir algo até pior do que Jair Bolsonaro, faz com que boa parte da imprensa se torne cúmplice, de maneira até indireta, até implícita, tácita, de medo do que possa vir algo que para ela é o monstro dos monstros, né? Ainda que o Brasil inteiro seja roubado. Agora, Gabriel, é incrível até onde vai a proteção, a blindagem a certos atores aí nessa história. Se a gente for lembrar, no caso do Frei Chico, a Polícia Federal fez lá uma investida, uma batida na sede do sindicato. A informação é de que eles sequer mexeram na sala do Frei Chico. Falaram, não, deixa essa sala aí, ele não é investigado. Primeiro, o fato dele não ser investigado, a Polícia Federal disse, não, ele não é investigado, o Frei Chico não é investigado nesse processo. Mas ele tem um cargo de vice-presidente. E antes de ser Frei Chico, seja quem for, José Ferreira da Silva, ele está ocupando o cargo ali, e como tal, a pessoa que tinha aqueles documentos, que gerenciava aqueles documentos, que sentava-se àquela mesa, também deveria ser arrolada na investigação, também deveriam ir lá e verificar o que tinha no computador ou nas gavetas lá. Mas até isso, até essa proteção foi dada ao Frei Chico, não de graça, obviamente, que é de sequer tocar nos papéis que estavam sobre a mesa dele. Nunca vi tamanho respeito da Polícia Federal por um cidadão que é vice-presidente do sindicato que está com as contas bloqueadas em quase 400 milhões de reais por causa do prejuízo para os aposentados e pensionistas. Pois é, se pelo menos ele fosse Frei de verdade, né, mas nem isso ele é, né, para quem aí está perdido um pouco na informação, ele é só um apelido dele, ele não é Frei, não é uma figura religiosa, aliás, ele acho que é ateu, ativista aí do Partido Comunista por muitos anos, na época da ditadura, imagino que seja ateu. A sede, aliás, do sindicato, que me ocorreu agora, até confirmei para não dar informação errada, fica na Rua do Carmo 171, Centro, São Paulo, SP. Esse é o endereço oficial aí do sindicato dos aposentados, que, aliás, a própria existência desse sindicato... Só repete o endereço aí, repete o endereço para a gente... Para quem tiver interesse em conhecer lá a sede, atenção, Rua do Carmo 171, Centro, São Paulo, SP. Não é piada pronta, você não está inventando isso não, né? Eu estou olhando aqui ao vivo no site do Sindinap. Mas eu não sei se o pessoal mais novo sabe, né, da 171, né? Será que continua ainda válido, Vargas? Você que é do direito aí e professor da área, o artigo 171 ainda segue o mesmo significado?
Não pegou bem, né, Tosi? Tem gente que... Estelionato é complicado. Mas desculpa, Gabriel, segue lá. Mas dito isso, a própria existência do sindicato já é, assim, nós sabendo como funcionam muitos sindicatos, já é um pouco suspeita, né, que alguns aposentados ali resolvam criar um sindicato dos aposentados, aí tragam o senhor, acho que o Milton Cavallo, que é o atual presidente, né, Cavallo sendo um apelido, o falecido João Feio, que era também o presidente, que é uma turma ali do ABC, amigos alguns do próprio Frei Chico, e tenham ali, imagino, algumas amizades em comum com o presidente Lula. Já é um pouco suspeito que exista um sindicato dos aposentados e que esse sindicato ali consiga uma base muito grande de membros, sem um benefício muito evidente ali para essa participação no sindicato. A história toda é um pouco suspeita e, de forma mais ampla, a gente falou do Carlos Lupe, né? Existe um tipo de político no Brasil que fez a carreira inteira com base nesses ou sindicatos ou centrais sindicais. O Paulinho da Força, aliás, que é o relator da dosimetria, também tem essa mesma trajetória, né? E é muito difícil a gente crer que, de fato, a única motivação ou a principal motivação dessas pessoas seja defender os trabalhadores ou os aposentados, nesse caso, brasileiros. Infelizmente, os sindicatos que têm a sua função legítima acabaram sendo sequestrados em muitos casos por pessoas que enxergaram nisso uma oportunidade de negócio ou de influência política. E é muito difícil que os sindicatos, assim como a UNE também, né, que a gente já comentou aqui outras vezes, é muito difícil que esses órgãos ou associações, instituições, retomem as suas funções naturais. Infelizmente, foram sequestrados. Dito isso, a função do Frei Chico no sindicato é obscura, e a ligação do sindicato em si com as pessoas do INSS que estavam aí envolvidas nesse esquema também é obscura. E agora o Escocinho mencionou a oposição, que parece que assim, tentou fazer sua parte, mas eu não sei se existe uma estratégia muito clara por parte da oposição também, que consiga concentrar as energias em aprovar alguns requerimentos, negociar quando for preciso. A gente aprova esse, a gente aceita que esse não seja aprovado, convencer o Centrão ou alguns membros do Centrão a votar a favor de requerimentos. A esquerda, propriamente dita, não tem a maioria, né, dos assentos na CPI. Se você colocar aí PT, PCdoB, por exemplo, eles não têm a maioria absoluta. Quem tem a maioria é o PT mais o Centrão aliado ao governo federal. Então, caberia à oposição tentar fazer esse trabalho de negociação, de convencimento, de cooptação por meios legítimos desses membros do Centrão que fazem parte da CPI. Não sei se a oposição tem isso como prioridade e também se tem essa capacidade de articulação e estratégica para fazer isso. Voltando rapidamente aí ao endereço do sindicato aí que fica na Rua do Carmo, né, coisa assim, 171. Imagina só, vai fundar um sindicato e depois vai aparecer no noticiário fraudando milhões de aposentados, desviando milhões e milhões de reais. E o endereço, na hora de escolher o endereço, que número que vão mandar aqui para casa, para a sede? Põe aí 171. E o que é 171 no Código Penal? Só relembrando, talvez para os mais jovens aí, tipifica o crime de estelionato que ocorre quando alguém obtém vantagem ilícita em prejuízo de outra pessoa, induzindo-a a erro mediante fraude. Estava escrito até no endereço postal do sindicato. Bom, a gente vai fazer mais uma breve parênteses para a mensagem dos patrocinadores, mas fique com a gente que na sequência temos mais assuntos importantes para debater contigo. Desanimado, acorda muito mais cansado do que quando você foi dormir. E isso está interferindo na sua produtividade, na sua rotina do dia a dia, mas infelizmente a sua vida sexual está cada vez mais comprometida. Otávio, fala pra gente aqui qual que é o diferencial do Power Pulse para outros produtos que muitas vezes a gente já conhece no mercado. Pois é, primeiramente, ele é 100% natural, então ele não tem efeito colateral, tá? Comparando com os medicamentos de farmácia que dá dor de cabeça, que acelera o batimento cardíaco. Aquele famoso azulzinho. O famoso azulzinho. Sim. Comparando com o famoso azulzinho, ele não tem os efeitos colaterais que tem o azulzinho.
tá? Então você que está nos acompanhando aqui agora, de uma forma 100% natural, o Power Pulse ele age no seu corpo para te dar mais disposição, para te dar mais virilidade, mais vitalidade. Lembra como era no começo do seu relacionamento? Lembra quando você era mais jovem? É exatamente isso que o Power Pulse faz. Ele eleva seus níveis de testosterona. A gente sabe também, né, Felipe, que o corpo do homem, a partir dos 40 anos, mais ou menos, já começa a diminuir. É muito grande os níveis de testosterona. E muitos homens vão procurar ajuda, fazem reposição hormonal. Só que muitos homens não vão procurar ajuda justamente por, às vezes, esse assunto ser um tabu, por ter vergonha. Mas uma coisa eu falo pra você, você vai deixar o seu relacionamento vir ao fim por falta dessa intimidade, por falta desse desejo, desse apetite sexual? Tem casos de pessoas que entram em contato conosco, que eles estão há 3, 4, 5 meses sem ter relação com a parceira. E acaba até acostumando com essa situação. E você não pode acostumar com essa situação. Imagina só como é que você tá casado e não tem esse momento de intimidade. A gente sabe que um dos pilares do relacionamento é essa intimidade entre o homem e a mulher. Então, não deixe isso acabar, não. Não fique 2, 3, 4, 5 meses sem ter essa intimidade com a sua parceira. O Power Pulse está aqui para aumentar os seus níveis de testosterona, para ajudar você a ter desejo, apetite sexual, disposição principalmente, para você render no seu trabalho, para você fazer um bom treino na sua academia e ainda chegar em casa e marcar presença com a patroa. Mas para isso tem que ligar 0800 787 1020. Faça isso agora, faça isso por você, pela sua família. 0800 787 1020, Felipe. Bom, as linhas já estão liberadas para você que está acompanhando aqui a Gazeta do Povo. Power Pulse em pastilhas mastigáveis, uma praticidade que você adquirindo o seu kit vai ter qual desconto e qual condição de pagamento e quantas ligações? Felipe, eu fiz o seguinte, hoje eu separei 100 kits para nossa audiência, tá? 100 kits para mandar uma JBL de presente, tá? Para você que adquiriu o tratamento do Power Pulse e ainda você vai pagar 50% só, metade do preço. É 50% de desconto para todo mundo que ligar dentro de 10 minutos e ainda uma JBL de presente, os 100 primeiros apenas. Então, pega o telefone e liga 0800 787 1020, adquire o seu tratamento do Power Pulse, recupera a sua virilidade, a sua vitalidade e ainda com 50% e um baita brinde desse. Quer incentivo maior, Felipe? Com certeza. E ó, contato direto do laboratório para sua casa. Para você que está acompanhando aqui a Gazeta do Povo, ligue agora, não perca mais a oportunidade e tenha mais energia, vitalidade com o Power Pulse. 0800 787 1020. E qual era o papel do Frei Chico no Sindicato dos Aposentados, né, como vice-presidente? Segundo a senadora Lisiane Gama, era só um papel simbólico ali, né? Não tinha nenhuma função administrativa, financeira, nada. Bem, durante a audiência da CPMI na semana passada, vamos lembrar, quando foi interrogado o presidente do Sindinap, o relator apresentou fotos tiradas do site do sindicato que mostravam o irmão de Lula participando de audiências com ministros do governo, como Alexandre Silveira, Luiz Marinho. E boa parte dessas fotos, veja só, foi apagada do site. Mas um print, né, é para sempre, a internet tem disso, né? Um print é para sempre. Você pode ver ali, está o Frei Chico, que está de camisa branca, na companhia, em visita a vários ministros, aí, o Luiz Marinho, reunido com altas autoridades do governo Lula. O presidente do Sindinap, o Milton Cavallo, se recusou a responder se o Frei Chico cumpria o papel de abrir portas dos sindicalistas no alto escalão do governo. Acompanhe o que ele interpelou o Milton Cavallo e a resposta que ele não deu. Do presidente da República abre portas de ministérios para o senhor com o Sindinap? A cara do Milton Cavallo foi muito curiosa, né? Olhando para lugar nenhum, para segurar o silêncio e não dizer nada. Mas uma foto fala por 1000 palavras. Vejam essa outra foto aqui. Lá está o Frei Chico, segundo da esquerda para a direita, todo sorridente, em visita ao ministro do Trabalho, o Luiz Marinho. Está ali também o senador Paulo Paim, e está o presidente e a secretária do Sindinap. Está ali a figura simbólica, né, decorativa do Frei Chico, abrindo portas para o Sindinap. Fica a pergunta, Francisco Escorcim, ele funcionava ou não como abridor de portas no alto escalão do governo? Essa foto ali diz mais do que muita tinta que possa se gastar na CPMI na defesa do Frei Chico. Com toda certeza. Eu assisti a
bom, praticamente uma apresentação que o relator fez, né? Porque praticamente todas as perguntas não foram respondidas pelo presidente na semana passada. E ele fez uma construção de uma linha do tempo muito interessante na explanação dele, quando ele mostra exatamente quando o Frei Chico entra no sindicato, e aí abrem-se portas, né? De repente você entra-se no governo e essa dimensão, eu até concordo com a senadora, eu acho que ele era simbólico mesmo, né? Era um símbolo importante para ser ostentado, né? É como se fosse esposa troféu, né? Você tem que ostentar que você tem ali o irmão do presidente, etc. e tal. Daí a gente a inferir, né, deduzir que por conta disso se conseguiu facilidades dentro dos ministérios, dentro dos órgãos públicos, é algo que a própria CPI vai ter de apurar. Aliás, nem só a CPI, né, porque a investigação da Polícia Federal, está investigando, né, o sindicato como um todo, e o rastreamento de dinheiros, essas coisas todas vão acabar, se tiver alguma coisa, vai acabar. Me parece muito inevitável que não apareça, porque a coisa é tão escancarada. Quem assistiu hoje, por exemplo, o depoimento do rapaz, que acho que era assessor, alguma coisa assim, ele não conseguiu habeas corpus, então ele teve que responder, e foi muito engraçado até você assistir, porque o relator começava a falar a quantidade de dinheiro que passava pelas contas da empresinha dele, etc e tal, quando falava que era emenda parlamentar que passava por ali e tudo mais, o próprio rapaz ficava assustado, falava, não, isso aí tá errado, isso não pode, eu vou ter que ver com meus advogados, e tentava desconversar, porque era uma infinidade de dinheiro passando. Então o tamanho do escândalo, ele não tem como ser negado, né? O fato de que houve ilicitude nisso tudo não tem como ser negado. E por isso mesmo, até pela magnitude, até pela disfarçatez da coisa, não me parece que, se o Frei Chico tenha uma participação, que essa participação dele tenha sido feita de uma maneira tão bem elaborada, na qual nada se chegue nele. A prova maior disso é não só a blindagem que estão fazendo para ele ser convocado, como apaga-se as fotos, né? Tenta-se diminuir a importância dele, né? Porque se é um sujeito apenas simbólico, ele não precisa ir em todas as reuniões. A quantidade de fotos de reunião que ele participou é gigantesca, né? E também tem algo que talvez possa explicar um pouco, né? Me parece que, acompanhando, a gente começa a entender isso um pouco melhor. Isso começa muito antes desse atual governo Lula, antes do próprio governo Bolsonaro, isso vai muito, muito para trás. Mas o que me chama a atenção é que, embora tenha se mantido, né, a quantidade de roubo dos aposentados, explode no governo Lula com uma quantidade que não se tinha antes. Se tinha lá, o governo Bolsonaro diminui consideravelmente e de repente tem um estouro, né? Eu não sei o quanto que não foram com muita sede ao pote para tentar compensar os anos que eles tiveram que ficar mais na moita ali por conta do governo Bolsonaro, e daí talvez por isso mesmo que o Frei Chico não fosse interessante de aparecer muito antes, né? E aí... Tem uma questão ideológica também por trás disso, não, assim, que é assim, aquela ideia sindicalista de que não, todo trabalhador ou aposentado, seja quem for, que pertence a alguma categoria, tem que ser filiado a um sindicato. Vamos facilitar isso, vamos deixar os sindicatos fortes do país. Desconta aí 20, 30, 70 reais do aposentado, porque nós precisamos de sindicalismo forte no Brasil. Tem uma questão ideológica, eu imagino, por trás disso também. E eu fico na dúvida se não existe um sindicato dos símbolos, né? Porque está prestando serviço, né? Eu imagino que se aposente nessa função, que cria o sindicato dos personagens símbolos, das coisas para fazer, e obviamente que isso é muito ideológico. A própria existência de um sindicato dos aposentados, se a gente for parar para pensar, já é um negócio nonsense. Né? Porque o aposentado, o sindicato é voltado para essa dimensão do trabalho. Ok, a gente até entende, né? Mas nesse nonsense vai caber os aposentados dos sindicatos aposentados, pode ter o sindicato dos aposentados, é um troço que não tem fim no final das contas, né? E de novo, né? A tirada, né? A retirada da contribuição sindical forçou, né? Que talvez a vida fácil que se tinha por conta disso forçou a essas atitudes assim para literalmente os sindicatos não desaparecerem, né? E aí o pessoal foi com uma sede ao pote que agora não está dando muito para esconder, ainda que estejam tentando, né? Mas eu acredito assim, mesmo que essa CPMI não consiga ir muito além, não me parece que a investigação, até porque o ministro André Mendonça, né, quem é o que está condenando, não me parece que seja possível que não se vá além do que já existe, porque a coisa é muito grande para poder ser escondida. Sobre isso que eu queria saber do Gabriel e do Daniel Vargas, né? A eficiência de um gestor a gente vê pelos resultados que ele apresenta. E por esse ângulo, o presidente lá do Sindinap, o Milton Cavallo, é um mago das finanças, e com apoio simbólico do Frei Chico,
ele conseguiu proezas dignas de grandes empreendedores. Entre 2020 e 2024, o Sindinap aumentou o faturamento em 560%. 560%. Caramba. Saltou de receitas de 23 milhões de reais para 154 milhões de reais por ano. Tem que falar até baixo sobre esse salto na arrecadação aí, porque o seu Haddad ouve, capaz dele querer nomear o Frei Chico e o Milton Cavallo para auxiliarem lá no Ministério da Fazenda. Mas falando sério, agora, a maioria governista, será que vai fazer essa CPMI terminar em pizza? Ou o escândalo é tão grande, tem tantas ramificações, é tão escrachado, que não vai dar para deixar todo mundo impune, Vargas? Não vai dar para simplesmente virar essa página assim e de repente passou, ninguém foi punido, ninguém está preso, ninguém devolveu dinheiro, o governo ressarciu devidamente os aposentados, segue a vida. Vai ser difícil virar essa página nesses termos, não? Eu acho que vai, Tosi, mas ao mesmo tempo, para que isso não vire pizza, me parece que vai ser cada vez mais importante que um conjunto de instituições que vão além da CPMI entrem em cena e conduzam investigações, análises, para garantir que as informações venham ao público e que depois elas instruam novas ações e, quem sabe, processos na justiça. Eu digo isso porque eu sinto, na condução dos trabalhos da CPMI, uma vontade deliberada de bloquear, de abafar, de marginalizar qualquer discussão mais profunda que possa minar a autoridade do governo ou comprometer a força do presidente e o momento da esquerda no país. E me parece que esse vai ser um esforço que vai ser conduzido com esse mesmo tom de agora até o último momento. É claro que podem acontecer alguns casos ou algumas convocações que, de certo modo, conseguem furar essa bolha e conseguem chamar mais atenção. Mas o andar da carruagem na CPMI não me parece dos mais otimistas, no sentido de fato, trazer à tona informações, responsabilidades e de apreciar e dar uma solução que puna efetivamente as pessoas que são os responsáveis principais por esse crime bárbaro no Brasil. E nesse contexto, me parece que o melhor dos cenários seria que o ministro do Supremo Tribunal Federal, de fato, atue ali como maestro, respondendo às ações que estão no seu colo e garantindo que as investigações aconteçam, conduzidos pela Polícia Federal, por outros órgãos do Estado, e que isso, de certo modo, também municie uma parte cada vez maior da imprensa para não deixar essas informações ficarem no segundo plano e que, de certo modo, isso possa ativar, uma reação da sociedade, críticas, protestos, que mostrem para as autoridades brasileiras que não há um momento político em que o país queira deixar isso caminhar para a pizza. Me parece que o andar de cima, muito bem integrado, e verdade seja dita, juntando gente de diversos espectros políticos, não parece demonstrar grande interesse em fazer desse tema uma prioridade nacional. Mas eu tenho certeza que a maior parte da população, se informando, sabendo das artimanhas, das redes, das relações purificadas a muitos milhões de reais, não vai olhar por isso, não vai olhar de bom grado para o que está acontecendo e exigirá, sim, eu acho, responsabilização. Zé, quando eu disse que tem um componente ideológico aí por trás dessa defesa que se faz dos descontos associativos, não é sem razão, não. Veja só, a Câmara dos Deputados já aprovou o PL 1546 de 2024, que proíbe desconto associativo em aposentadoria e pensão do INSS. Se quiserem manter os associados, as instituições teriam de enviar boletos, mas o projeto está parado no Senado. O STF também foi acionado para pôr fim a esse mecanismo de desconto associativo automático na folha dos aposentados. Só que a PGR e a Advocacia Geral da União se manifestaram a favor da continuidade dos descontos. Segundo Paulo Gonet, os descontos oferecem, abre aspas, comodidade e praticidade a milhares de aposentados e pensionistas, também em prestígio ao interesse público.
Já a AGU alegou que a proibição dos descontos automáticos prejudicaria os beneficiários do INSS. Veja só o argumento da AGU. A eventual concessão da medida cautelar requerida impactaria diretamente milhões de segurados da Previdência Social que, voluntária e conscientemente, optaram por autorizar os descontos, bem como centenas de associações legalmente reconhecidas que prestam serviços relevantes aos seus membros. Ademais, tal decisão poderia produzir efeito cascata sobre outros regimes de consignação em folha, afetando a estabilidade de relações semelhantes no âmbito da administração pública. Bem, o que dá para fazer de avaliação sobre isso, né? Sobre essa blindagem dos descontos associativos também, por parte da AGU e da PGE, que se manifestaram a favor de que isso continue. Ora, tradicionalmente, antes funcionava na base do boleto, né? Você quer participar, quer se associar a um clube, por exemplo, vai lá e paga o seu boleto, autoriza o desconto na tua conta bancária, mas desconto em folha de pagamento, permanecer automático depois desse escândalo, não sei se é justificável, Gabriel. Exatamente. Assim, partindo do pressuposto de que o governo tem boas intenções, o que, claro, é questionável, o natural seria, bom, houve esse grande escândalo de pessoas que estão tendo o seu pagamento descontado sem autorização, sem o conhecimento delas. O primeiro passo, o mais óbvio, seria cancela-se esse desconto automático. Se a pessoa, de fato, tivesse consentido com essa contribuição, se ela quiser fazer a contribuição, ela vai sentir falta, ela vai ativamente buscar fazer esse pagamento, e aí o boleto resolve. E se ela não sentir falta, se ela não perceber que houve esse cancelamento, obviamente é porque a cobrança foi feita de forma indevida esse tempo todo. Do ponto de vista do governo, eu imagino que o que aconteça é que eles talvez presumam que uma mudança nessa regra serviria como uma confissão de que algo errado aconteceu e prejudicaria a própria estratégia de comunicação do governo em meio a esse escândalo. Então, finge-se que nada de errado aconteceu, que não foi um grande problema, que as instâncias devidas estão investigando esse escândalo, mas na prática o que acontece é que os aposentados, muitos deles que ainda não sabem que foram lesados, continuarão sendo lesados sem que percebam, né? Infelizmente o governo, entre defender o aposentado e defender a própria sobrevivência, escolheu o aposentado. Escolheu a própria sobrevivência, infelizmente, ao custo aí de prejudicar os aposentados. E só mais um último comentário, ainda sobre a CPI, né? Eu imagino que a estratégia da base governista ali seja tocar a CPI de forma bem lenta, bem devagar, até o recesso parlamentar, daqui 2 meses mais ou menos, tem aí feriado no meio, o 15 de novembro, e ano que vem é eleição. Então aí as coisas ficam mais devagar mesmo, dá para usar aquele argumento de que a oposição quer, em ano eleitoral, usar a CPI como estratégia política, eleitoreira, não deixaremos que aconteça isso e tudo mais, e aí, virando o ano com eleição presidencial, a coisa esfria mais ainda e parece que essa é a estratégia do governo. Pois é, o desconto associativo, né, automático, é um problema sério para as famílias brasileiras também, né? Porque quantos aí que nos acompanham, os espectadores, que já não viram essa cena de um filho, de uma filha chegar para o pai aposentado, para o avô e falar assim, nossa, mas o que estão descontando o seu salário aí? Ah, não sei, eu não aderi a nada. Não, mas tem aqui um desconto de uma contribuição, seja um desconto no cartão de crédito, agora também na folha de pagamento, assim, né? Porque, querendo ou não, as pessoas com a idade, com o tempo, ficam mais fragilizadas em relação a administrar as contas. E aí é um filho, uma filha, um neto que tem que levantar e falar, opa, prestar atenção, o que está acontecendo? Estão tirando dinheiro, descontando, não, mas é pouco, é 5, é 10, é 15, não importa, 70, mas como as pessoas têm a sua privacidade fragilizada pelo governo com a autorização desse desconto associativo, e também vou além, digo até os próprios bancos, né? Muitas vezes eles começam a descontar coisas, se as pessoas não ficarem de olhos bem abertos, daqui a pouco está saindo lá no automático, no cartão de crédito, no desconto no banco. É impressionante como existe um cerco aí à pequena renda dos brasileiros. O que também a gente precisa
levar em consideração, acho que tem aquele exemplo clássico de, por exemplo, quando você tem uma determinada comunidade e acontecem muitos crimes, sei lá, no período da noite, por exemplo, né? Depois de tal hora, está acontecendo muito crime, muita briga em bar, né? E daí, fazer toque de recolher, bar tem que fechar às 8 horas da noite, tem que todo mundo ir para casa e tudo mais, por uma questão pontual, né? Para se tentar lidar com um problema em que você precisa, então, tolher as liberdades para poder tentar resolver um problema que é de ordem coletiva. Eu acho que quando você tem esse contexto, você pode aventar de tirar a liberdade das pessoas de fazer o que quiserem com o seu dinheiro, no final das contas, né? A consignação nos contra-cheques, nas folhas de pagamento, ela é uma liberdade de quem recebe, né? Do usuário, vamos dizer assim. Nesse caso, né, então, é perfeitamente legítimo, pelo tamanho do escândalo, pelo tamanho do problema, algo semelhante, quer dizer, talvez por um período seja melhor, proíbe-se isso tudo, faz-se um pente fino, né, principalmente nessas entidades que estão sendo investigadas, para que daí depois você possa voltar a fazer esse tipo de liberação. A outra é literalmente assim, dado que o problema é com determinados desconto associativo, não é o desconto para você fazer não é porque você fez um financiamento de alguma coisa, ou porque você vai comprar alguma coisa e vai descontar direto ali, porque isso aí gera juros mais baratos para os aposentados, né? Porque a garantia do recebimento ela é muito maior. Então, me parece que existe uma série de mecanismos que permite que o sistema de consignação como um todo, que eles falam ali, um efeito em cascata, em cadeia e tudo mais, é perfeitamente possível você preservar isso para que boa parte dos aposentados que voluntário e conscientemente fazem o desconto, que eles possam continuar com isso, porque é uma facilidade. É bom lembrar que para aposentar tem que ir se deslocar até o lugar para fazer um novo contrato, fazer uma nova ficha, pegar um carnê e tudo mais. É de fato um complicador, mas não me parece que seja nada difícil e impossível de você literalmente lidar, né, bloquear aqueles descontos, primeiro das entidades que estão sendo investigadas e para as semelhantes, para esses aspectos específicos, né? Porque o correto seria isso, né? O governo não está fazendo esforço para devolver o dinheiro de quem foi sacado. Então, como é que não dá para saber quem é que está tendo esse desconto associativo, fazer uma pausa e comunicar ao aposentado, olha, dado o que está acontecendo aqui, verifique, etc, etc. Se é para ser a preocupação com o aposentado, era o que deveria ser feito. Então, o que talvez a gente tenha que ter o cuidado é para não jogar tudo como se fosse uma coisa só, né? Você retirar um direito e uma liberdade dos aposentados de fazerem, voluntário e conscientemente, as consignações por uma série de facilidades e inclusive de custo para aquilo que eles querem, lidar com um problema que, de alguma maneira, como já estourou também, aquilo que precisava ser tomado de providências, elas já foram mais ou menos tomadas, né? Então, eu acho que daí eu concordo plenamente com o Gabriel. No fundo, a razão pela qual está se escolhendo proibir ou não proibir não tem nada a ver nem com os aposentados, nem com o crime, mas no quanto isso vai prejudicar politicamente o governo na eleição do ano que vem. E não seria difícil ter mecanismos de controle, de segurança, né, que garantissem que a pessoa que está fazendo aquela adesão fez por livre e espontânea vontade, né? Como tem hoje os aplicativos do banco, você vai fazer uma transação lá, pede muitas vezes para você checar se é você mesmo e faz reconhecimento facial, aproxima-se da foto e tal, para ver se é você mesmo, enfim. Responde, manda perguntinha. Responde pessoal. Perguntas. O problema é que a expressão farra do INSS, Daniel Vargas, ela define bem, né? Quando é uma farra é porque a coisa é desenfreada. Esse parece que é o ponto que colocou todo esse sistema em xeque e na verdade, é um sistema criminoso e espantoso como durou tantos anos no país. Tosi, eu acho que virou, sinceramente, um jogo de espertalhões. É uma maneira de se aproveitar da vulnerabilidade de um grupo social que já possui limitações da própria idade para criar um ônus que acaba, junto com o desconhecimento, com a burocracia, de identificar exatamente o que está sendo cobrado da sua folha e como você deveria agir para informar ou cobrar o sindicato que não faça aquele desconto. Tudo isso cria um caldo de vulnerabilidade que passou a ser estrategicamente utilizado com o objetivo de explorar economicamente justamente quem deveria ser protegido e amparado pela sociedade. Isso tem acontecido no caso da Previdência, do INSS, mas isso também tem acontecido de uma forma análoga com outras contribuições sindicais no Brasil, Tosi.
Eu mesmo sou professor em São Paulo e recebi há poucos meses uma comunicação de que um percentual do meu salário seria descontado da minha folha, automaticamente, a não ser que eu explicitamente me manifestasse contra essa realização do desconto. E para isso, veja só, eu precisava preencher um formulário, assiná-lo, colocar no correio, em carta registrada, depois de um certo tempo entrar em contato para assegurar que esse documento chegou e isso ser comunicado ao RH da instituição a que eu pertenço, para que finalmente esse desconto não seja realizado na minha folha anualmente. E tem um prazo, depois desse comunicado, de mais ou menos 2 ou 3 dias para minha manifestação formal, para, assim, garantir que esse desconto não aconteça. Então, o que nós estamos fazendo é invertendo o jogo. Em vez de presumir que as relações sindicais de apoio e proteção de interesses de grupo sejam amparadas na vontade e na autonomia das pessoas, se inverte o jogo. E se presume que agora os sindicatos têm direito de sair cobrando, taxando, tributando, e aquele que não concordar, que se movimente, que rebole, para encontrar os caminhos para garantir a integridade dos seus benefícios. Agora, num país como o Brasil, em que boa parte da população ainda é analfabeta funcional, as pessoas que são protegidas no INSS, em grande medida, são não apenas pensionistas, idosos, mas também pessoas muito simples. O que está acontecendo, na verdade, não é uma presunção de um interesse coletivo sobre a autonomia individual. É uma fraude. Pois é, a gente vai, na sequência, vamos ver o esculacho que o presidente Lula deu no Hugo Mota e a repercussão disso. Já, vamos rapidamente a um recado dos patrocinadores e já voltamos. Agora eu quero falar com você que está aqui acompanhando a programação. Como é que está a sua saúde? O seu desempenho sexual? Por que eu digo isso? Otávio, é um assunto que é um tabu para muitos homens que estão acompanhando a programação. Principalmente quem tem mais de 40, 50 anos, é uma fase crítica que o nosso corpo ele tem dificuldade de produzir testosterona. E por isso que a Lírios ela desenvolveu o Power Pulse em pastilhas mastigáveis. Sim. Explica melhor pra gente essa praticidade e principalmente os ativos. Felipe, a gente sabe que a partir dos 40 anos o corpo do homem já começa a diminuir a produção da testosterona, certo? Tanto que em alguns casos tem que ter que fazer reposição e tudo mais. Só que quem faz reposição são pessoas que procuram resolver o problema, certo? Quantos relacionamentos não vêm ao fim por falta dessa intimidade? Quando os seus níveis de testosterona estão baixos, quando a libido está baixa, você não tem desejo sexual, você não tem apetite sexual. E a gente sabe que isso é um dos pilares do relacionamento. A gente tem que estar com a nossa saúde sexual em dia. E o que eu trago aqui pra você é um suplemento 100% natural, em pastilha mastigável. É o Power Pulse. Ele é muito bom justamente por te dar mais disposição no seu dia a dia, por aumentar os seus níveis de testosterona, por aumentar a sua libido, justamente por ser uma fórmula concentrada. E uma coisa eu falo pra você, se tá passando por esse momento delicado, a gente tá trazendo aqui um excelente auxiliar, basta você ligar 0800 787 1020 ou escanear o QR Code que tá na sua tela, você pede o seu Power Pulse, você começa a fazer o uso, você sente a diferença, Felipe, já na disposição. Você acorda mais disposto, você consegue ter um dia produtivo no seu trabalho quando você tá mais... Vitalidade recupera, você consegue trabalhar durante o dia. Você consegue fazer um treino depois do seu trabalho, chegar em casa e ainda marcar presença com a sua patroa em casa, que é o mais importante aí, um dos pilares do relacionamento. Então, pega o seu telefone e dá essa oportunidade para você. Liga no 0800 787 1020, Felipe. Então vamos lá. Para você que está acompanhando a programação, já estão as linhas liberadas para toda a audiência. É uma promoção exclusiva, então, para quem está acompanhando aqui a Gazeta do Povo. O que a gente fez, Felipe? A gente separou um desconto de 50% para você que ligar agora, tá? Metade do preço. Ligando agora, nesse momento, dentro de 10 minutos, 50% de desconto no 0800 787 1020. Além dos 50%, Felipe, eu conversei com o pessoal da nossa equipe lá, o pessoal do laboratório, e eles disponibilizaram um brinde para você que ligar agora, que é o seguinte, uma caixinha de som JBL.
Então você liga no 0800 787 1020. Além de 50% de desconto, você pode parcelar no cartão, pode pagar no Pix, você escolhe a forma de pagamento e ainda vai levar uma JBL de presente. Então, pega o telefone e liga agora, gente. É muito mais vergonhoso você falhar no hora H do que procurar ajuda. E a ajuda que você precisa tá aqui, ó, de uma forma 100% natural, sem prejudicar o seu organismo. Faz o seu próprio corpo voltar a produzir testosterona, faz o seu próprio corpo voltar a ter aquela vontade, aquele desejo, aquele apetite sexual que você tinha lá no começo do relacionamento, lá quando você era mais jovem. Então liga 0800 787 1020, Felipe. Não perca a oportunidade, a promoção está lançada para você que está acompanhando a Gazeta do Povo. Liga agora ou acesse o QR Code que vai direto para o WhatsApp 0800 787 1020 com Power Pulse. Um outro assunto que não pode passar batido na última análise. Nesta semana, o presidente Lula deu um esculacho no Congresso Nacional em frente ao presidente da Câmara, Hugo Motta. Foi num evento do Dia dos Professores. O próprio Hugo Motta já havia sido vaiado um pouco antes pela plateia e daí ouviu essa do presidente Lula. Porque o Hugo é presidente desse Congresso, ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema-direita que se elegeu na eleição passada é que existe de pior. Primeiro que ele chamou o Hugo Motta de presidente do Congresso, presidente da Câmara. O presidente do Congresso é o senador Alcolumbre, que é o Senado que preside o Congresso. Bom, depois do evento, o Hugo Motta disse que interpretou a declaração de Lula como uma crítica exclusiva para a extrema-direita e não ao Congresso como um todo. O fato é que o Hugo Motta atravessa um momento difícil e, olha só, contratou uma consultoria a quase 5 milhões de reais para ajudar a melhorar a imagem da casa. Curiosamente, né, o Motta tem se comportado como aliado do governo em vários momentos. Apesar de assistir aos petistas fazerem campanhas nas redes sociais de que o Congresso é inimigo do povo, coisa e tal, ele foi eleito com apoio dos petistas e até dos bolsonaristas. Foi um acordão lá para elegê-lo presidente da Câmara. Parece que, no entanto, ele escolheu, ainda com esses percalços, o lado do poder, o lado do PT, né? Mas não está sendo um convívio muito tranquilo para ele. E aí, esse problema de imagem do Hugo Motta, quem sabe uma consultoria agora vai tentar ajudá-lo. Normalmente, quando as mulheres, né, homens também, né, tá meio na moda fazer harmonização facial, né? E na maior parte das vezes, viu chamar de demonização facial, né? A coisa fica pior ainda, né? Isso sempre que vem, ainda mais o poder público, né? Lembra quando o STF tenta melhorar a sua imagem, a sua relação, aí ele chama os influencers e aí cria as figurinhas do STF. No mesmo dia, essas figurinhas estavam sendo usadas, não no sentido que o STF gostaria, mas justamente no sentido irônico e sarcástico para demonstrar que aquilo tudo era uma grande palhaçada, né? Então, assim, melhorou a imagem para quem? A imagem do espelho que eles gostam de olhar, e não exatamente a imagem da população. O Hugo Motta, ele bom, ele já deve pedir música no Fantástico. A quantidade de humilhação que ele já passou, já passou de 3, né, pelo menos. O deputado Arthur Lira, que é o antigo presidente, tem muito mais moral do que ele. É quem foi escolhido para ser o relator lá do imposto de renda, é quem está tentando articular para que os partidos do Centrão que saíram do governo não percam os cargos, né? E isso é quem tem efetivo poder, né? O poder de negociar e tem a autoridade que as pessoas respeitam. E o presidente Motta, literalmente, ele não é respeitado sequer pelo próprio presidente da República, que depende muito dele para várias coisas. É só a gente voltar no tempo. Com quantos presidentes da Câmara Lula se sentiu à vontade para falar o que ele falou na frente do Hugo Motta ali? Ele não fez isso com ninguém. O que mostra que o Hugo Motta ali é um garoto de recados da melhor das hipóteses do que o governo gostaria de fazer. Mas também é sempre bom lembrar de que há uma suspeita muito grande, né, de uma série de ameaças, de ações e processos judiciais contra praticamente a família inteira dele, né? Então, o Hugo Motta talvez seja um presidente também amarrado, né, castrado ali no cargo, que não pode fazer aquilo que ele gostaria, talvez, de fazer. Porque, de novo, igual o Rodrigo Pacheco, igual o Davi Alcolumbre, chega ao poder, conquista o poder, vindo pela direita, e não exatamente pela esquerda. Mas a água de Brasília sempre tem esse mistério, né? Subiu no poder, virou presidente, parece que automaticamente tem que se alinhar com o executivo pela
sei lá, como é que chama? Aquela harmonia dos poderes, né? Então, a consultoria é mais dinheiro que vai pelo ralo para fazer efeito nenhum. Desde o episódio das sanções americanas, né, em julho, que o Lula entrou nesse modo campanha eleitoral, né? Pode ver que ele está sempre nos eventos, andando de um lado para o outro, com aquela camisa vermelha que mais lembra o Nicolás Maduro, e discursando como se estivesse já em campanha. E parece que, mais recentemente, ele está largando a mão do Congresso, no sentido assim de que, olha, o que eu queria mais ou menos aprovar ali, eu consegui duras penas e agora, azar, vou sozinho, vou tentar esse resto de governo aí por conta própria e demonizando o Congresso porque ele quer trocar esse Congresso, né? Boa parte do parlamento é conservador e há uma tendência conservadora nas pesquisas de opinião, Vargas. E aí o Lula, para ele agora, é também um inimigo. Todo o parlamento ou a maioria dos deputados, senadores, a quem ele se refere como de mais baixo nível que já teve até hoje na história do país. Essa fala do presidente, ela me chamou a atenção, Tosi, por um aspecto particular. Vamos inverter o cenário para entender o seu significado. Imagine que naquele mesmo evento, Hugo Motta assumisse o microfone e, diante de um conjunto de ministros e do presidente da República, olhasse para o presidente e dissesse: Lula, você sabe, né, que há muitos governos a gente não tem um corpo de ministros tão incompetentes. Olha o escândalo que está acontecendo no INSS debaixo do seu guarda-chuva e só agora você se deu conta disso. Olha a quantidade de obras mal acabadas, de problemas que não se resolvem no país. Olha a realidade da Amazônia, Lula. Não parece que isso seria, do ponto de vista institucional, uma forma de comunicação que seria bem vista ou bem aceita pelo líder do executivo? Agora vamos imaginar outro cenário. Imagina um presidente do STF reunido com o Lula e com os ministros representativos de cada poder. E o Lula olhasse para esse presidente e dissesse: ô Barroso, vamos falar a verdade, né? Há muito tempo a gente não tem um corpo de ministros tão incompetentes nessa corte. Será que isso soaria bem? Ou o inverso, né? O Barroso olhando e dizendo: Lula, vamos melhorar esse corpo técnico dos seus ministros, porque há muito tempo a gente não vê um corpo tão desqualificado. O que aconteceu nesse episódio me parece ser um ato quase que de humilhação ao líder representativo de um poder legislativo naquele evento, embora não seja presidente do Congresso, é o presidente da Câmara, que falava pela instituição democrática eleita pelo voto, e colocando Hugo Motta numa posição, digamos assim, imensamente desconfortável. Agora, o segundo aspecto disso é olhar para esse cenário e ver como ele conseguiu se tornar, entre aspas, natural, em que o presidente da República se vê no direito ou na oportunidade de fazer uma comunicação dessa como se fosse algo normal, como se o presidente do Congresso olhasse para isso e recebesse bem, porque estão do mesmo lado. A que ponto chegou a relação política e institucional entre os poderes no Brasil? E a explicação para isso, me parece que está no ponto que você comentou, Tosi. É a antecipação de um processo eleitoral, talvez antes da hora. Já estamos vivendo 2026. Né? As eleições chegaram. E é nesse instante em que Lula, né, recupera o seu jeito original de ser, coloca o nós contra eles, desqualifica os seus interlocutores, abaixa o nível da discussão, tentando com isso cativar, né, o voto da população e garantir a sua popularidade, o seu voto. Já começou 2026, cada um que se cuide. Bom, vamos já com o avançar da hora. Quero agradecer ao Scorsin, ao Daniel Vargas e ao Gabriel de Ruda Castro pelo bate-papo aqui no Última Análise. Valeu a companhia e eu convido você que esteve com a gente a se tornar assinante da Gazeta do Povo, apoiar o nosso jornalismo independente. Está com uma promoção. É só você entrar em gazetadopovo.com.br e assinar em condições especiais. E assim você vai estar possibilitando que programas como o nosso Última Análise permaneçam no ar com uma voz crítica e imparcial e independente. Obrigado e até o nosso próximo encontro.